Eu estou tentando me controlar para não chorar. Em 2021, nós passamos alguns momentos tristes como igreja e alguns ministérios, eles acabaram ficando sem pastor. A intercessão, Projeto Casa de Misericórdia, final de outubro de 2021. E nós ficamos como pastores no presbitério preocupados, porque eram vidas que precisavam ser pastoreadas e precisavam ser cuidadas. E quando eu ouvi aquela necessidade, eu pedi para os pastores do presbitério se eu podia liderar ou pastorear o ministério de intercessão e da Casa de Misericórdia. E os pastores me abençoaram e o Senhor já tinha me falado que seria um trabalho de reconstrução em uma terra desolada, O trabalho não foi fácil, porque muitos traumas ficaram na vida dos irmãos. E principalmente na Casa de Misericórdia havia uma desconfiança muito grande das pessoas, que era normal, desconfiavam da gente, porque tinha passado um trauma. E só que o Senhor tinha me avisado que isso ia acontecer. Bateu medo muitas vezes, eu e a Regina, nós ficarmos sozinhos ou perder o trabalho. E o Senhor disse que Ele manteria a obra e o trabalho, porque Ele quem sonhou com o projeto. E foi difícil, a gente fazia visita na casa dos irmãos, os irmãos muito entristecidos. E no ministério de intercessão não foi diferente. O ministério de intercessão tinha muitas pessoas desanimadas, muitas pessoas que saíram, e não havia um compromisso e uma aliança em estar ali, mas também não era culpa dos irmãos. E em 2021 nós começamos esse trabalho. E no meio desse tempo, eu pensei que eu ajudaria a intercessão. Eu pensei que eu ajudaria o Ministério Casa de Misericórdia. E, na verdade, não. Eles foram um remédio para mim nesse tempo. Porque eu vinha tendo muita dificuldade na liderança do louvor e dificuldades internas. E a sensação de fracasso muito grande me moía semana após semana. Só que quando eu me reunia com eles na quinta-feira e quando eu me reunia com os da intercessão no domingo, eu me alegrava muito e eles foram um remédio para mim. E onde havia uma tristeza grande e
uma incerteza muito grande, Deus começou a fazer uma coisa nova. E no ministério de intercessão, nós começamos a estudar os livretos do avivamento. Com a bênção da apóstola Regina, nós começamos a compartilhar os livretos. E algo poderoso começou a acontecer no meio da intercessão. E aquilo começou a reverberar. E a Regina, ela me chamou na sala dela e perguntou o que estava acontecendo, e eu falei tudo o que estava acontecendo. E ela falou: eu quero que você se atente bem para o que Deus está fazendo, que eu creio que pode ser algo para a igreja. E quando nós estávamos finalizando o estudo dos livretos, ela disse: nós vamos fazer com a dança também. E com a dança, os testemunhos também são fortíssimos daquilo que Deus fez lá. E algo começou em um ministério que estava cabisbaixo e não tinha ânimo, e começou a impactar toda a igreja. E a leitura dos livretos alcançou o discipulado dos pastores. Nós fizemos também. Depois que os pastores fizeram, nós compramos mais kits de livro e começamos com o louvor e com o Kids. E nós começamos. Nós éramos igreja, mas nós não tínhamos o hábito de sentar juntos e compartilhar sobre as coisas de Deus. Nós só nos reuníamos quando era para comer ou quando era para apagar fogo de algum problema ou algo. Só que nos pequenos grupos dos livretos, algo novo começou a acontecer. Começamos a nos reunir para falar a respeito daquilo que Deus estava falando em nossos corações, e a vida de um e de outro começou a ministrar ali uns aos outros. E as nossas reuniões, nós começamos a orar uns com os outros, e foi se gerando um ambiente de unidade. No meio de tudo isso, eu e a Regina começamos a ser discipulados por pastores da cidade, e muita cura houve sobre nós. Muita cura houve sobre nós, porque pastores que nós tínhamos tristezas com eles, pastores que nós tínhamos coisa para tratar com eles, nós sentamos na mesa e a mesa nos curou. E Deus disse para a Regina assim: nós estamos no tempo de fazer discípulos. Só que eu fiquei pensando, como que a gente vai fazer discípulo com tanto de problema desse, com tanto de coisa desse, que tem acontecido? Não tem como. Mas nós fomos obedientes e começamos a fazer aquilo que Deus tinha nos direcionado para fazer. Os traumas ainda existiam, as tristezas ainda existiam, muitas pessoas distantes tinham, mas nós começamos. Os pastores entraram nos microgrupos de discipulado que eu e a Regina tinha começado 1 ano e pouco antes. E depois chegou até os primeiros irmãos da igreja. Nem todos participaram, porque quem liderava eram os pastores. Não tínhamos como fazer com todo mundo, por causa da agenda, não tinha como. E nós começamos, todos os irmãos, também experimentar da mesa e do discipulado verdadeiro, à luz da palavra. Não aquele discipulado onde sentavam um de frente para o outro e ficavam falando problemas horas e horas e horas. Eu não estou falando daquele discipulado que só era para apagar fogo ou só abacaxi, não. Estamos falando de discipulado semanalmente, à luz da Bíblia, para falar aquilo que o Senhor
falou em nossos corações. Os problemas deixaram de existir? Não. Pode chamar um pastor para ajudar em um problema? Pode. Pode chamar um pastor para apagar fogo? Pode. Mas não só isso. Aprendemos que a vida de Deus flui em cada um de nós e somos abençoados por isso. E eu fiquei nesse tempo pastoreando o louvor, a intercessão e o projeto Casa de Misericórdia. Só que no final do ano passado, para o início desse ano, eu senti em meu coração que o favor e a graça de Deus para mim fazer algumas coisas estava acabando ou estava diminuindo. E o Senhor falou comigo que eu precisava levantar pessoas para os ministérios. Eu precisava levantar líderes para os ministérios. Porque eu fiz um trabalho com a intercessão, eu fiz um trabalho com a Casa de Misericórdia, só que chegou um momento que, você que sabe, quando você tenta fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, chega uma hora que você faz tudo mais ou menos e nada é bem feito como deveria. E o ministério de intercessão foi, e eu já não conseguia mais estar com eles para reunir antes do culto, porque eu tinha que estar aqui. Aí eu não conseguia estar no projeto Casa de Misericórdia todas as quintas como deveria, fazendo visita nas casas de oração. E aí no louvor eu já não conseguia mais, porque precisavam de mim em outras áreas. E eu comecei a ver a necessidade na igreja para eu poder ajudar em outras áreas, mas quando eu vi, não tinha como mais. E eu entendi que era aquilo que a apóstola Regina falou um tempo lá atrás, que era o tempo de fazermos discípulos. No meio de tudo isso, veio a reforma, e a chuva ou a chavinha que a gente tanto esperava que virava, ela virou de uma forma que caiu a fechadura, a porta velha com tudo, e foi tudo pro chão. Não sei se a fechadura virou, se a casa virou, sei lá, só sei que foi uma loucura o que nós vivemos. E muitas coisas novas começaram a surgir, e necessidades no meio da igreja começaram a surgir. E muitas coisas começaram a acontecer, e já era meio que uma loucura o que estava acontecendo. E aí a última vez agora, aí em dezembro, aconteceu a reforma, mais ou menos no meio do ano passado, Deus falou comigo, me deu 3 nomes na intercessão, que eu precisava reunir com eles para ensinar sobre liderança. 3 nomes. E eu fui falar com a apóstola Regina e ela disse assim: é bom, só que eu tenho mais 3 nomes. Então de 3 foram para 6. E debaixo de uma direção dela, desde o meio do ano passado, eu tenho me reunido com esses irmãos para tratar a respeito de liderança e ensinar. E sem citar nomes, alguns abacaxi que a gente tinha no meio do ministério de intercessão, eu trazia para eles. E foi muito bom. Porque alguns deles indignaram: eu não acredito que vocês, os pastores, têm que pensar nesse tipo de coisa. Eu falei: sim, tem que pensar nesse tipo de coisa. E eles começaram a ter a visão aberta sobre liderança. 6 nomes. Esqueci quem são eles de cabeça agora. Deixa quieto. E nós começamos a trabalhar. Eu estou ficando velho. Aí agora que eu ia começar a tomar hora pronobis, fiquei sabendo que foi proibido, não pode vender mais nada de hora pronobis. Estou brincando. E aí começamos a trabalhar com esses irmãos. E foi muito bom, nós marcávamos as reuniões e discutíamos.
E Deus começou a falar algumas coisas. E aí chegou, que evento que a gente teve recente agora, que a Rosiane veio? Congresso Profético e Purim. E aí, irmãos, faz crachá, vê colete, vê lanterna, vê isso, vê aquilo outro, vê isso, vê aquilo, vai, faz, tal. Faz arte disso, faz arte daquilo outro, faz aquilo. Chegou na sexta, quase que eu falei, apóstola Regina, paz do Senhor, deixa eu ficar em casa, vai a senhora para lá. E foi no meio de tudo isso, eu entendendo Deus falando comigo. E nós, os pastores, nós estamos estudando nosso discipulado sobre ativismo. E eu já não estava mais ouvindo a direção do Senhor, estava focado no ativismo. E foi me sufocando. E foi quando Deus me deu uma palavra. Na última reunião que eu tive com esses irmãos, esses 6, me deu uma palavra: novos líderes para um novo tempo. E eu falei, é isso. E eu recebi aquela palavra e eu cheguei em casa com ela. E eu falei para Regina, eu falei, amor, Deus me deu uma palavra. E essa palavra é assim, novos líderes. E ela falou, para um novo tempo. Eu falei, está amarrado. Como que você está adivinhando as coisas desse jeito? Ela falou, é porque no momento que você estava reunido com eles, Deus falou comigo, novos líderes para um novo tempo. Só que eu achei que essa palavra, ela era para esses 6 irmãos. Eu achei que essa palavra, ela era para o ministério de intercessão. E a Regina disse assim, essa palavra, ela é profética para a igreja. Para a igreja. E aí, eu falei amém. E eu fiquei na frente dela, eu falei, quem é o líder da intercessão? Ela falou, fulano. Vocês querem saber, a cara do Henrique está curiosa. Fulano. Só que ela falou, Deus está fazendo uma coisa nova na igreja. Eu falei, o quê? Ela falou, nós não somos só mais 4 ministérios. Nós não somos só mais louvor. Nós não somos mais só intercessão. Nós não somos mais só o kids. Nós não somos mais, deve estar faltando algum e eu esqueci. Como que o senhor esquece da dança, bispo Adriano? Aí, estão falando ali, é porque o pano não bate mais no senhor. Aí o senhor esquece deles. Glória a Deus. Mas a Regina disse, nós não somos mais só 4 ministérios. Ela disse assim, fulano, ele vai liderar o ministério do estacionamento. Aí eu falei, ministério de estacionamento? Ela falou, sim. Eles não vão organizar carros. O primeiro contato do visitante com a igreja é com o irmão que recebe lá no estacionamento. Eles não vão organizar estacionamento. Eles vão fazer o primeiro contato com o visitante que está vindo. Falei, uau, como é bom andar com quem tem a visão lá na frente. Ele disse, tal irmã, já falei que uma é irmã. No final, quem acertar, o bispo Adriano vai fazer um pix. Já começa um bolão aí no meio. Tal irmã vai organizar as pautas de oração da igreja.
Eu fazia isso aí também. E para muita gente é fácil escrever. Para mim não é fácil escrever. E era como se eu tivesse dado à luz a gêmeos loiros dos olhos azuis, toda vez que eu tinha que fazer. Era difícil. Puxa, se eu fui muito bruto do jeito que eu falei, me perdoe. Para mim era deveras difícil. Então, e essa irmã vai fazer isso. E eu já estou esquecendo. Estacionamento. Aí as pautas de oração a irmã vai organizar. Recepção. E aí eu e a Regina, nós estamos estudando com um irmão que trabalha em várias igrejas. E o ministério de recepção, irmãos, ele não é só o início do culto. O ministério de recepção não é só para as irmãs estarem lá com o lenço no pescoço, fazendo assim para todo mundo que entra e dando a mão e tal, e tal, e tal. Eu achava que era recepção, receber, embora eu nunca vi nada. Então é só recebe, põe para dentro. Aí aqui a palavra moe eles já saem daqui andando com as próprias pernas. Mas o ministério de recepção, ele não termina depois que o culto começa. O ministério de recepção, ele trabalha também depois que o culto acaba. O ministério de recepção, ele trabalha durante a semana. Porque o que ele faz? Ele recebe as pessoas. E isso envolve os visitantes que chegam aqui. O ministério de recepção, ele vai desenvolver o trabalho de conectar essas pessoas. Pegar o contato, conversar, durante a semana mandar uma mensagem, ir conversando. E esse é o ministério de recepção que Deus vai desenvolver na comunidade Batista Ide. Então, se as irmãs ou os irmãos pensavam que eles só iam ficar na porta, não. E a pessoa que tem nos dado material e tem nos ensinado, ela fala bem assim: tem pessoas que elas não se encaixam no louvor, elas não se encaixam na intercessão, elas não se encaixam na dança, elas não se encaixam em nenhum lugar. E era uma coisa que nós já estávamos começando a ter como igreja local, irmãos que não se viam nesses 4 ministérios somente. Só que na sua igreja, ele disse, deve ter um vendedor. Aí eu falei, um vendedor? Ele falou, o vendedor é a pessoa para você colocar no ministério de recepção lá na frente. O vendedor bom, ele coloca você para dentro da loja dele, ele oferece um café, o melhor lugar para sentar. O vendedor bom, ele faz você comprar o que você não precisa. O vendedor bom, ele quase funciona como um psicólogo. Qual que é a sua necessidade? Não, porque isso vai influenciar várias áreas da sua vida. Quem nunca se abriu com um vendedor? Quem nunca se abriu com um vendedor? Eu sonho desde criança com comprar isso aqui. Pronto, você já falou da sua infância para ele. Eu era pobre e é por isso que eu estou comprando isso hoje. E esse irmão ensinou uma coisa que eu nunca tinha visto. Um vendedor que está na sua igreja e não se encaixa em nenhum ministério, ele pode ajudar na recepção. Por quê? Ele é bom em se relacionar com as pessoas. Ele é bom em receber pessoas desconhecidas. Porque, irmãos, eu entendo que tem alguns de nós que não tem facilidade com quem a gente não conhece. A gente não sabe nem como falar. Eu entendo. Mas eu entendo que existem outros, como o João Batista. Ele grita para a pessoa como se conhecesse a pessoa há muito tempo.
Uns ficam contentes, outros se assustam e nunca mais voltam. Estou brincando, irmão João. Estou brincando. E aí nisso, a Regina me passou o ministério de recepção. E aí, tá difícil lembrar. Cadê quem estava na reunião da intercessão? Você que tirou as fotos. Foi recepção, estacionamento, a intercessão, isso. E aí, a última coisa que faltava era a casa de misericórdia. A casa de misericórdia tem um líder lá agora, que vai começar a desenvolver o trabalho. Eu e o Bispo João, nós vamos continuar indo lá, mas supervisionando esse irmão que vai começar esse trabalho. Por que eu contei toda essa história para você, que gastou ali 30 minutos para isso? Para você entender tudo que Deus tem feito nos últimos anos em nós como igreja. E do ministério de intercessão, que era um ministério que passou por um trauma muito grande, começou algo que deu frutos, vamos dizer assim. Então nós achávamos que nós íamos servir a igreja somente com a intercessão, mas nós vimos que nós fomos impulsionados a servir em outras áreas também. E aí, no domingo, acho que retrasado, o café da manhã aqui foi que domingo? Foi retrasado? Sem ser isso, retrasado. O Henrique marcou uma reunião com os irmãos do Ministério de Zeladoria. Se sentirem importantes. Zeladoria, por quê? Não são os irmãos que só limpam, eles zelam pela estrutura do prédio, eles cuidam de tudo, eles cuidam dos vasos de planta, eles cuidam de tudo. E o irmão Henrique marcou esse café da manhã com o Ministério de Zeladoria. Confesso que eu vim contrariado. Ele marcou 7:30 da manhã, da madrugada, bispão, no domingo. E ele estava aqui antes. O senhor passou 6 horas correndo. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo. Eu estou num grupo fit aí de uma galera, que a galera tá pegando firme. A galera tá pegando firme. Tá ficando séria a coisa. E eles marcaram várias coisas no Berneck, não sei o nome lá. 6 horas da manhã. Irmão, eu não fui em nenhuma. E eles tiravam foto feliz. Eu falei, não é possível que está feliz. Eu não estou. Marcou 7:30, irmãos, e eu vim meio contrariado nesse café da manhã. Só que quando eu sentei, parece que o Senhor falou no meu ouvido assim: senta que agora eu vou amaciar seu lombo aqui. E ele começou com louvor. O pessoal viu, todo mundo ficou de pé, eu fiquei sentado. Ali eu já estava apanhando. Aí eu tentei fazer birra. Falei, também vou ficar aqui, sentado. O Dinei e a Maria estavam. E tinha umas cadeiras atrás. E no final ele falou assim: vocês estão perguntando por que essas cadeiras estão aqui? Eu vou lavar o pé de cada um de vocês. Quando ele falou isso, eu quase caí da cadeira. As bacias já estavam no jeito, a toalha estava no jeito. Irmão, sentou. Tudo aquele povo. Quem não veio com o pé preparado para ser lá?
Eu não sei se eu falo. Teve uma bacia que nós temos que trocar a água dela. Rapaz, quase que eu cheguei lá e falei, Henrique, lava lá, esfrega bem aí. Não é só simbólico, não. Irmãos, uma unção tomou conta daquela sala. E ele falava alguma coisa que era em relação assim, eu não lavo os seus pés porque eles estão sujos, eu lavo em honra, alguma coisa assim. E ele foi lavando de um por um. E eu fui sendo quebrado de um por um. Ali. E foi nessa hora que Deus falou assim comigo, novos líderes para um novo tempo. E é para a igreja isso. E Deus me deu essa imagem. Já me falaram que parece o Isaac. Já me falaram que parece o Luiz. Já falaram que parece o Henrique. Mas esse daí é o pastor Bruno de perfil. Eu não sei porque que vocês riram. Rapaz, o pastor Bruno veio de chapéu hoje, eu não vi. O bispo Adriano, na hora que chegou, falou, rapaz, ó, chapéu tá bacana. Eu olhei, falei, nossa, ele estava aqui, acho que umas 2 horas com ele já, 1 hora e pouco, eu não vi. Tá bonito, tá bonito. Mas esse aí é o pastor Bruno de perfil, tirei a foto dele. Estou brincando. Mas o texto que Deus me deu, eu tenho 20 minutos. E essa foi a imagem, novos líderes para o novo tempo. 1 Samuel 16, do 1 ao 13. E essa imagem é do texto que nós vamos ler aqui. E eu deixei esse coração ali. E vamos ler 1 Samuel 16, do 1 ao 13. Marquei reunião depois com a intercessão. A Janaína olhando para mim com cara de choro. Eu já falei para ela, já tranquila, que eu não vou lavar seu pé. Mas foi tremendo o que Deus fez. Eu acho que aquilo dali simbolizou o start, a edificação desse ministério. Eu não sei se vocês entenderam isso, mas ele deixou de ser algo que fazia porque ninguém fazia. Eu entendi que ali veio a revelação desse ministério. Eu acho que vai ser diferente agora, a partir daí. 1 Samuel 16, 1 diz assim: o Senhor disse a Samuel, até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Nós vamos tirar algumas lições desse texto aqui. Eu achei poderoso quando fala assim, no versículo 1 aí no final, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Na revista atualizada fala, entre os seus filhos me provi de um rei. E aí a pergunta que eu faço para você, pai e mãe, como você tem discipulado os teus filhos? Como você tem discipulado os teus filhos? É muito sério quando diz, entre os filhos dele eu me provi de um rei. Fizemos uma lição do discipulado quarta-feira agora, que fala que mais de 600 anos depois,
da direção que o Senhor deu, as mesmas famílias foram escolhidas para fazer o que Deus tinha ordenado. Como estarão a nossa família ou a nossa descendência, não daqui 600 anos, mas daqui 100 anos, como estarão? Será que os nossos netos, bisnetos, tataranetos, e aí vai, eles estarão servindo ao Senhor minimamente como nós estamos hoje? Pastor, o senhor está falando de eu discipular meu filho? Sim! Fazer dele um discípulo de Cristo. E no versículo 1, quando diz assim: porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Pensa o Senhor falando: eu escolhi um dos filhos do bispo Adriano para ser rei, lá na casa dele, lá na casa da Mara, lá na casa da Fran e do Rodrigo. Então nós precisamos nos atentar como nós temos discipulado os nossos filhos. E no versículo 2 diz assim: Samuel respondeu: como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: leve um novilho e diga: vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício. Eu lhe mostrarei o que você deve fazer, e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele tremendo e perguntaram: é de paz a sua vinda? Samuel respondeu: sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Versículo 6. Aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Samuel começa a deslizar aqui. 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Eu quero pontuar outra coisa com você. O homem de Deus ou a mulher de Deus também erra. Também erra. Samuel errou porque ele viu o exterior. E esse cara devia ser presença, porque quando Samuel vê ele, certamente está diante do Senhor, o rei. Ele não devia ser gordinho, não devia ser baixinho, não devia ser cacunda, devia ser padrão. Mas o homem de Deus e a mulher de Deus também erram. E eu quero só frisar duas coisas. Essa palavra eu estou dando para você. Eu não estou falando mais dos líderes que foram escolhidos lá dentro da intercessão, porque essa palavra é para a igreja. Nós somos uma igreja de líderes. Eu estou falando com você agora. Eu falei da história da intercessão. Outra coisa que eu quero pontuar: eu falei da história da intercessão que tinha isso, mas nós encerramos a reunião falando: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, nós prossigamos para o alvo. A intercessão teve essa história triste, mas hoje ela não conta mais. Não conta mais. Então nós avançamos para as coisas novas que tem para ser feito. E quero continuar aqui, você sabendo que eu estou pregando isso para você. O homem de Deus também erra. Sabe por quê? Muitas das coisas que impedem as pessoas de continuarem adiante no propósito delas é as feridas que outros líderes causaram nelas.
Outros líderes causaram nelas. Tem os falsos líderes? Tem. Mas tem líderes que são de Deus e eles cometeram algum erro com você. E eles machucaram você. E eu vi um pastor falando, ele disse assim: a próxima pessoa que vai sair da sua igreja, pastor, não é o novo convertido. Ele falou, não é o novo convertido, nem quem está visitando. A próxima pessoa que vai sair da sua igreja é quem está envolvido em algum dos ministérios da igreja. Eu falei, por que ele está dizendo isso? Ele falou, porque quando as pessoas se envolvem em ministério, ou se envolvem mais na vida da igreja, eles vão ter mais contato com a liderança e com os pastores. E sabe o que eles vão descobrir? Que os pastores e líderes são gente como a gente. Você vai descobrir que os líderes e os pastores é ser humano como você. E aí ele explicou por que a próxima pessoa que está lá vai sair, porque nem todo mundo aceita que um líder ou um pastor, ele erre. Ele erre. Eu lembro até hoje a conversa que eu tive com a irmã Mariana, para ela entrar no Ministério de Intercessão. Foi bacana, não foi, irmã Mariana? Foi. Nós oramos uns 4, 5 meses. Eu falei, eu sinto no meu coração. Eu falei, qual que é a palavra que a senhora tem? Eu sinto muito forte queimar. Eu falei, qual que é a palavra? Eu falei, vamos fazer o seguinte, a senhora vai procurar uma palavra para entrar no ministério. Sabe por quê, irmã Mariana? Porque a partir do momento que a senhora tem uma palavra, a senhora não vai vir daqui 3 meses, quando eu errar com a senhora, querer sair do ministério. A não ser que a senhora vai mentir. Recebi uma palavra de Deus agora para sair depois de 3 meses. Então a senhora precisa de uma palavra. Sabe por quê, irmã Mariana? Eu vou errar com a senhora. Eu vou ser desorganizado às vezes. Eu vou esquecer de avisar a senhora às vezes das coisas. Eu vou responder a senhora de uma maneira que a senhora não vai gostar. E eu vou falar com a senhora de um jeito que a senhora também não vai gostar. Porque eu não sou perfeito. Mas se a senhora tiver uma palavra, a senhora tem tudo. Tudo bem? Ela falou, tudo bem. E nós oramos uns 4 meses mais ou menos. Quando ela recebeu a palavra, ela voltou. Eu falei, agora pronto, você tem a palavra. Se eu deslizar com você, você tem uma palavra. Sabe por quê? Porque muitas pessoas entram nos ministérios, elas entram e saem, entram e saem, entram e saem, entram e saem, entram e saem. Elas não têm uma palavra. Elas querem fazer alguma coisa. E não é assim. Você precisa servir com o seu coração. Você precisa ter revelação do que você faz. Então, versículos 6 e 7. Um homem de Deus, ou uma mulher de Deus, um líder ou um pastor, também erra. E eu já estou querendo dizer lá na frente, você também vai errar com seus liderados. Até hoje eu não conheci ninguém perfeito que nunca errou com os seus liderados. Talvez você seja o primeiro que vai ser o tal, que nunca vai errar. Mas até hoje eu não conheci. Continuando a leitura, diz assim, versículo 8. Então José chamou Abinadab e fez passar diante de Samuel, que disse, nem este o Senhor escolheu. Você tem que tentar imaginar a cena. O bonitão não foi. Aí o Jessé começou, então vem esse. Jessé, como não é besta nem nada, deve ter mandado do melhor para o pior. Ele foi pegando os mais casca grossa. Pensa, você está com os seus 7 filhos, aí vem alguém para ver, você não tem um preferido, mas você sabe quais tem se desenrola mais para algumas coisas. Não, eu vejo todos iguais. Mentira, você sabe qual filho seu tem facilidade para alguma coisa ou para outra. Nesse caso, Jessé chamou Abinadab e fez passar diante de Samuel, que disse, nem a este o Senhor escolheu. 9,
Então Jessé fez passar Samá, porém Samuel disse: tampouco este. Eu acho que ele foi bem bacana nisso aqui, né? Tampouco este escolheu o Senhor. De certo nível deve ter ido baixando. Se aquele não foi, esse aí. Tampouco esse o Senhor escolheu. 10. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. E agora eu quero tratar uma coisa que você vai enfrentar na sua liderança. Estou falando de você. Você vai enfrentar na sua liderança. A pior coisa, uma das piores coisas, não vou generalizar, que você pode enfrentar na sua liderança é o desprezo. Repita comigo: desprezo. É quando muitos líderes querem desistir. Pastor, mas como que é esse desprezo? Você está liderando algo e quando você dá uma ordem, ou quando você dá um comando, ninguém responde esse comando, ou algumas pessoas não respondem esse comando. Nós vamos fazer tal coisa, ninguém responde. Hoje o desprezo que nós líderes mais sofremos é no grupo do WhatsApp, porque nós temos tempo para tudo, mas quando um líder manda mensagem no grupo do WhatsApp, a grande maioria nem lê, e depois ainda vem perguntar: e tal coisa? Eu gosto quando isso acontece. Fala: está na mensagem que eu mandei. Estou brincando. Mas muitos líderes são desprezados, e nessa hora eles querem pedir conta e eles querem abandonar tudo. Então, você precisa entender que um líder passa sim por desprezo. Alguém vai chegar em você e vai falar bem assim: sabe o que é? Bom mesmo era quando era no tempo do fulaninho. No tempo do fulaninho era bom, a gente gostava, a gente fazia isso, a gente fazia aquilo outro. Quando eu comecei a liderar a intercessão, um abençoado chegou para mim: sabe o que é, pastor? Bom mesmo era no tempo do fulano, que a gente embolava nessa sala na reunião aqui, nós trocava soco e o chão tremia, e nós orava em línguas, nós suava, rasgava a camiseta, saía daqui, como se isso fosse uma grande qualidade. Falei: calma, vai chegar o dia que nós vamos trocar soco aqui, mas vai ser com revelação, então fica tranquilo. Mas, querendo ou não, isso é uma forma de desprezo. Então eu estou preparando você para você não sofrer quando isso acontecer com você. Por quê? O maior desprezo que Davi sofreu aqui, irmão,